Esse aqui, meus amigos, eu vou ter que dar o parabéns. Concordo muito, tá? Talvez não pelas razões que a gente vai ler aqui, mas concordo muito com essa medida. E, obviamente, eu vou ocultar alguns termos aqui, porque a gente tem algumas dificuldades com o nosso amigo algoritmo e ele restringe muito o nosso acesso. Então, para a gente poder até superar essa questão, eu conto muito com a ajuda de vocês. Se inscreve, comenta, compartilha, curte, porque isso ajuda a gente demais, não custa nada também e ajuda muito para a gente poder crescer. E se você gostar dessa mensagem, principalmente, tá? Então, né, nosso querido aqui proíbe todes e outras expressões neutras em órgãos públicos. Nova legislação determina o uso obrigatório da norma culta em órgãos públicos e integra, na verdade, né? Integra diretrizes do programa Linguagem Simples. E aqui talvez seja a questão assim que eu posso discordar até das razões, mas o resultado vai ser o mesmo. E eu vou discorrer aqui até, sobre o que foi falado aqui nesse post da Beta Bastos. Concordo plenamente com a decisão de proibir a linguagem neutra na administração pública. O Estado precisa se comunicar de forma objetiva, padronizada e acessível para toda a população. E isso só é possível seguindo a norma culta da linguagem portuguesa, que já garante clareza, segurança jurídica e compreensão universal. Linguagem oficial não é lugar para experimentação. O uso de termos como todes não apenas carece de respaldo gramatical, como também pode gerar ruído, dificultar documentos públicos, criar interpretações ambíguas e até impactar políticas que dependem de precisão textual. Ela está totalmente correta, na minha opinião. Totalmente correta. Eu concordo 100% com o que ela fala aqui. Aí ela discorre um pouco mais, e aí ela fala o seguinte: eh, se alguém quiser usar linguagem neutra no dia a dia, nas redes sociais, na arte ou na vida privada, isso é um direito individual. De fato é. Só que eu acho que aqui é só o meu ponto, que na verdade não é necessariamente uma discordância, mas é o meu ponto de atenção. Eh, a linguagem, e só fazendo novamente, eu concordo muito com essa atitude, tá, feita pelo governo brasileiro, muito. Ah, e é uma atitude que vai de encontro, né, vai no caminho até de um pessoal mais, né, direita talvez. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, eh, quando ela fala de direito individual, entra muito a questão da cultura. E isso é um termo muito importante, né. Quando a cultura a lei as leis, elas são derivadas da cultura. A cultura de um povo determina as suas leis. Se você altera a lei, você pode ou não alterar uma cultura. Mas se você altera a cultura, certamente você vai alterar as leis. Então, muitas vezes, o que um determinado conjunto de pessoas aí, de um determinado espectro, sempre tenta fazer é isso, é através das leis mudar a cultura. Porque quando você cria uma lei ou estabelece uma norma, ela é válida para todos, socialmente falando, dentro do contrato social, não é isso? Ele vale para todos, vale para toda a população. Lei é lei, tem que ser seguida. Só que não necessariamente você muda a cultura, porque as pessoas podem obedecer uma lei com medo da sua sanção, em caso de desobediência, mas elas podem manter dentro delas aquela moral que vai falar assim: "Não, cara, eu não concordo com isso, eu tenho que seguir, mas eu não concordo". E aí, numa possível reviravolta, você muda a lei novamente e vida que segue. Agora, quando a cultura ela se torna prevalente, você necessariamente vai mudar a lei. Porque se uma atitude não é mais socialmente aceitável, ela vai se tornar lei, necessariamente, porque o povo como um todo, como um conjunto, estabeleceu através dos seus representantes que aquilo ali não é mais aceitável, então, portanto, vira lei. Então, e que de fato é o caminho a ser seguido, e quanto a isso não há dúvida.
Só que, quando você coloca dentro da esfera individual, de fato ela está correta. Você pode sim usar o todes na sua vida pessoal, se você quiser, na sua escrita, isso não vai, trazer nenhum impacto do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista social. De repente é você conversando com seus amigos ali no seu chat de WhatsApp e, pô, o todes está rolando para cima e para baixo e vida que segue. E tá tudo bem, não tem problema. Você pode fazer isso. Só que se você começa a colocar isso dentro de um espectro cultural político, e isso começa a pegar, você necessariamente vai alterar a cultura. Ou, na verdade, pode alterar a cultura, tá certo? Então, por que se bateu tanto nessa questão do todes? Justamente por isso que eu falei, para que isso não virasse culturalmente acessível não, perdão, isso não virasse culturalmente aceitável. Porque você não pode mudar, ou pelo menos não deve mudar a linguagem de um povo que está aí há, sei lá, centenas de anos, tá certo? Só para poder apaziguar percentuais da população. E é aí que vem essa mudança cultural, e isso faz muita diferença. Então é muito interessante ver, né, enfim, o governo, que é um governo de um determinado lado político, todo mundo sabe qual é, tomando uma atitude que em tese seria até contra a sua própria base. E por isso eu dou os parabéns para o governo por tomar essa atitude que está totalmente ligada ao que eu considero correto, que é o quê? Você não mudar a linguagem, ou pelo menos não estabelecer uma mudança legal de uma linguagem que está aí há centenas de anos, só para apaziguar ou acalentar percentuais minoritários, vamos dizer assim, da população. Ou percentuais onde a controvérsia ainda é muito grande. Principalmente para descaracterizar coisas que são biologicamente realidade. Porque a linguagem também tem essa função, né, de expor a realidade, de você olhar e falar assim: "Bom, isso é o céu, isso é uma cadeira, isso é uma porta", né. "Eu me refiro a você de determinada forma", porque senão você a exi existe uma ruptura entre o que é realidade e o que é o mundo das ideias, né. Que é lá aquela teoria da, agora me fugiu o nome aqui, aquela teoria da caverna lá de Platão, né, o mundo das ideias versus o mundo real. Mas enfim, acho muito legal isso aqui, parabéns, acho que isso é uma vitória para todos, independentemente de qualquer lado que você tenha, e isso aqui é muito importante, viu. Então, parabéns, um abraço e até a próxima.